Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do 7º ano, e a gente vai agora verificar mais uma aula do nosso contraturno digital. E nesta aula a gente vai estudar o seguinte, acompanhe aqui ao meu lado, nós temos a aula de número 20 com o título Equação? Eu sei. Por quê? Porque o objeto de conhecimento trata justamente da resolução de problemas com equação de primeiro grau, resolução e elaboração de problemas com equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a zero, fazendo, logicamente, o uso das propriedades da igualdade, tá bom? Então, dito tudo isto, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, essa nossa aula, ela trata de equação, mas a principal dúvida que pode surgir para os alunos é como identificar e como diferenciar uma equação de uma expressão. E a dica é simples, uma equação, ela sempre vai ter na sua composição o símbolo da igualdade, tá bom? Quando você tiver a igualdade, é porque então se tratará de uma equação. Então vejamos. A equação de primeiro grau é uma equação que possui incógnita com grau 1. Ou seja, o que é a incógnita? A incógnita é justamente a letra. Geralmente, a gente vai utilizar a letra x, mas nada impede de você ter na sua equação outras letras diferentes, como, por exemplo, A, B, C e qualquer uma outra letra do nosso alfabeto, tá bom? Continuando então, olha lá. Equações são sentenças matemáticas que possuem incógnitas, as quais são letras que representam valores desconhecidos e igualdade. E é justamente essa a composição da equação. Ela é uma igualdade de duas expressões algébricas, certo? A sentença matemática da equação de primeiro grau é a x mais b igual a zero, em que a e b são números reais e o A ele é diferente de zero. Por quê? A e B, na verdade, eles também são conhecidos como coeficientes. E, obrigatoriamente, o valor de A ele nunca pode ser igual a zero. Justamente porque a multiplicação por zero sempre é igual a zero. E aí, nesse caso, a variável ela deixaria de existir. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha lá. Nós temos 2x menos 6 igual a zero. É um tipo de equação de primeiro grau, onde, nesse exemplo, você consegue verificar que o valor de A é 2 e o valor de B é menos 6. Mas atenção, as equações, elas podem também ser representadas de outras maneiras diferentes. Olha lá mais um exemplo. Nós temos aqui 2x menos 6 igual a 4, ou seja, na verdade, não tem a obrigatoriedade da equação ser igualada a zero. Além disso, nós temos um outro exemplo, 2x menos 6 é igual a 4 menos x. E aí, esse último exemplo, ele vem ilustrar justamente o que eu te falei agora há pouco, que a equação, na verdade, é a igualdade de duas expressões algébricas, tá bom, gente? Vamos verificar agora um exemplo de aplicação da equação, mas sem utilizar, por enquanto, a variável ou a incógnita. Nós temos aí a seguinte questão, acompanhe comigo. Um pacote do biscoito saboroso custa R$ 1,25. Se João comprou N pacotes desse biscoito, gastando um total de R$ 13,75, qual é o valor de N? Ou seja, a gente quer saber quantos pacotes desse biscoito o João comprou. O que acontece? Olha lá, nós temos aqui inicialmente que cada um dos pacotes custa R$ 1,25. Como o total gasto foi R$ 13,75, eu vou pegar esse total e dividir pelo valor de um pacote. Por que isso? Porque fazendo essa divisão, a gente consegue encontrar justamente a quantidade de pacotes que ele comprou. E aí, nesse caso, como cada um dos pacotes custa R$ 1,25, então eu vou dividir R$ 13,75 por R$ 1,25. E essa divisão é igual a 11, ou seja, o João comprou um total de 11 pacotes do biscoito saboroso. Vamos agora a mais um exemplo de aplicação de equação. Olha lá. A questão agora diz o seguinte: o triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é esse número? Gente,
Como nós queremos encontrar o número, ele será a nossa incógnita. Ou seja, eu vou representar esse número pela bolinha amarela, mas a questão diz que o triplo de um número, o que é o triplo? O triplo de qualquer coisa é você pegar essa coisa e multiplicá-la por 3. Então, se o meu número equivale à bolinha amarela, o triplo dela são 3 bolinhas amarelas. Então vamos lá. O triplo de um número adicionado, se é adicionado, eu vou trabalhar com a soma. Adicionado ao seu dobro. Ao dobro de quem? Do número. Olha lá, então, eu vou ter agora 3 bolinhas amarelas mais 2 bolinhas amarelas. E aí, essa soma, ela resulta em 600, ou seja, ela será igual a 600. O que acontece? Nós temos aqui as bolinhas todas iguais, pois todas elas são amarelas. 3 bolinhas amarelas somadas com 2 bolinhas amarelas me dá um total de 5 bolinhas. E a soma dessas 5 é igual a 600. Mas atenção, eu quero encontrar o valor de somente uma delas. O que acontece então? O valor de uma bolinha é igual a 600 dividido por 5, pois 5 é a quantidade total que nós temos de bolinhas amarelas. E aí, nesse caso, ao resolvermos essa divisão, 600 dividido por 5, o resultado final é igual a 120, que é justamente o valor do nosso número, tá bom, pessoal? Vamos verificar agora, pessoal, mais um exemplo. Olha lá. A questão agora diz o seguinte: os 44 alunos da 7ª série A de uma escola representam 40% de todos os alunos da 7ª série dessa mesma instituição. Quantos são os alunos da 7ª série dessa escola? Então, o que acontece? Nós temos uma questão que trabalha com porcentagem. Como a questão quer saber o total de alunos da 7ª série, não se esqueça que o total de alunos, em termos de porcentagem, sempre é representado por 100%. O que nós temos aqui? A questão informou que 44 desses alunos representam 40%. Se eu pegar a mesma coisa ou a mesma quantidade, a gente vai ter então um total de 80%. A metade de 40% é igual a quanto? É igual a 20%. Ou seja, se a metade da porcentagem é 20%, a metade do total também desses alunos eu vou pegar. Então quer dizer que 40% mais 40% mais 20% me dá um total de 100%. E aí, a soma desses alunos é justamente o valor do total deles da 7ª série dessa escola. E aí, nesse caso, pessoal, resolvendo a soma desses alunos, a gente tem que 44 mais 44 mais 22 nos dá um total de 110 alunos, que é justamente a resposta da nossa equação. Vamos verificar agora, pessoal, um resumo de como a gente faz para resolver uma equação de primeiro grau. Acompanhe comigo. Nós temos aí o seguinte, que as equações de primeiro grau, elas possuem a variável x e também a igualdade. Então, o primeiro passo é você armar essa equação, ou seja, você vai armar essa equação de acordo com o que a questão te oferece. O segundo passo aí é você reduzir, se possível for, os termos semelhantes. Ou seja, você vai somar termos que estão com a variável e também somar os números que estiverem nessa equação. E por fim, você vai ter a resolução dessa equação, que é encontrar o valor numérico em relação a x, tá bom? E aí você tem alguns exemplos de equações aqui abaixo, que vão justamente ilustrar essa ideia. E não se esqueçam que, geralmente, para resolver a equação, você coloca todos os valores com as letras para o lado esquerdo e todos os números que estão sozinhos para o lado direito. Lado esquerdo e lado direito de quem? Sempre da igualdade. Belezinha? Então, vamos agora ao nosso aplicando. Ok, pessoal, no nosso aplicando temos aqui a seguinte questão, acompanhe comigo. A questão do semeante diz o seguinte, que a soma de um número com o seu quíntuplo é igual ao dobro desse mesmo número somado com 40. Qual é esse número? E aí você tem 4 opções de resposta.
Bem, a nossa resposta correta é a letra D, 10. Mas por que a resposta é essa? Vamos verificar. O primeiro passo, então, é construir a equação, ou seja, é você pegar toda a linguagem da questão e transformá-la numa linguagem matemática. O número procurado ele será representado por x, cuja soma com seu quíntuplo pode ser representada por x mais 5x. Além disso, veja que nós temos que, já que o dobro desse mesmo número somado a 40, ele deve ser representado por quem? Por 2x mais 40. E aí você tem as duas expressões que serão igualadas. Dessa maneira, a equação final será x mais 5x, que será igual a 2x mais 40. Como é que a gente faz, então, para resolver essa equação? Vamos lá. Então, nesse caso, olha só, primeiro passo é a gente organizar a equação. De que maneira? Colocando as variáveis do lado esquerdo da igualdade e os números do lado direito. Dessa maneira, então, veja que a gente vai ter que x mais 5x menos 2x será igual a 40. E aí, ao resolvermos essa equação, tem o seguinte, que x mais 5x é igual a 6x. 6x menos 2x, o resultado é igual a 4x. Ou seja, a nossa equação final irreduzida é igual a quem? É igual a 4x igual a 40. Mas atenção, a gente quer encontrar o valor do x, não é de 4x. Automaticamente, então, esse 4 que acompanha o x passará dividindo. Então, quer dizer que, para a gente encontrar o valor do x, eu tenho que dividir 40 por 4. E essa divisão nos dá como resultado justamente um valor igual a 10, que é a resposta da nossa questão. Portanto, o número em questão que a gente está procurando é 10. Beleza, pessoal? Vamos então agora às nossas considerações finais. Beleza, pessoal? Nesta nossa aula nós tratamos da equação de primeiro grau e a gente vai verificar agora um breve resumo de como a gente deve proceder para resolver equações desse tipo. O primeiro passo, então, é você escrever a equação de acordo com as informações que a questão te oferecer. Bem, escrita a equação, o próximo passo é organizar os seus elementos. Como será feita essa organização? De preferência, você vai colocar tudo que envolve a letra ou a variável do lado esquerdo da igualdade e tudo que tem número sozinho do lado direito. Mas não se esqueça do seguinte, quando você troca de posição elementos em relação à igualdade, automaticamente também os sinais desses elementos serão trocados. Dessa maneira, reparem que inicialmente eu tinha 2x mais 3 igual a x mais 13. Organizando a equação, então, a gente vai ter 2x menos x, que é igual a 13 menos 3. Organizada a equação, o próximo passo, então, é resolver as operações entre os termos semelhantes. Que operações são essas? Depende. Pode ser uma adição ou pode ser uma subtração, de acordo com os sinais dos elementos. Nesse nosso exemplo, então, verifique o seguinte, que 2x menos x do lado esquerdo da igualdade é igual a x e 13 menos 3 é igual a 10. Ou seja, x é igual a 10, que é justamente a resposta dessa nossa equação. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre equações de primeiro grau. Quero aqui agradecer a participação e atenção de todos. E não se esqueçam do mais importante, que é seguir o nosso projeto Contraturno nas redes sociais, @Contraturno Digital, e também se inscrever e acompanhar o nosso canal do YouTube, tá bom, pessoal? Quero aqui então agradecer a todos, muito obrigado pela atenção e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Valeu, pessoal!